Olá, ao senhor e à senhora que estão sintonizados mais uma vez com o Jornal da Justiça e uma das inúmeras emissoras que o retransmite, muito obrigado por essa audiência tão qualificada, tão prazerosa, tão importante para nós. Esse encontro semanal para nós é uma alegria muito grande. Tê-los aí do outro lado do seu televisor, na sua casa, no seu espaço de lazer, no seu espaço de convívio, é uma grande satisfação para nós. Evidentemente que o programa é gravado, o senhor que está aí na sua cidade, em todo o interlândia de São Paulo ou no Brasil, através das emissoras que retransmitem o Jornal da Justiça, que repercutem o Jornal da Justiça, eu quero também convidar para poder participar conosco. O nosso e-mail está aí na tela, o senhor pode mandar a sua pergunta. Hoje nós faremos um programa respondendo. Essa semana nós tivemos 212 comunicações, e-mails. Nós selecionamos algumas perguntas para poder apresentar hoje para os nossos comentaristas. Então, o senhor e a senhora estão convidados sempre. É um prazer, você jovem, enfim, a nossa plateia é diversa. Está convidado sempre a mandar o seu e-mail, a sua pergunta, o seu tema para ser debatido, as questões todas, os elogios, as críticas, são todas bem-vindas também. Eu vou começar apresentando o nosso programa, que hoje, mais uma vez, essa parceria tão honrosa, tão prazerosa, tão importante para o Jornal da Justiça com o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Nós estamos mais uma vez aqui nos nossos estúdios, na Avenida Paulista, 1842, no 25º andar do TRF da Terceira Região, onde nós estamos gravando mais esse programa. É um prazer, como eu disse, uma satisfação, uma honra muito grande. Hoje o nosso programa está engalanado, tantos convidados importantes que fazem parte da trajetória do mundo jurídico do Brasil. A começar aqui à minha direita, professor Dalmo Dallari, que só de citar o nome já dispensa qualquer outra apresentação. Professor Dalmo, é um grande prazer reencontrá-lo. Nos vimos pela última vez no jantar de confraternização do Peter Messitti, quando o juiz federal americano recebeu o título de cidadão paulistano. Nós estivemos lá. Não, estivemos também na homenagem do Dr. Calandra, lá na Apamages. Também nos encontramos. Então, é um prazer ter o senhor conosco, doutor Dallari. O seu olá inicial para os nossos telespectadores, por favor. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentá-lo e cumprimentar os organizadores do programa pela manutenção do programa, pela continuidade dele. Realmente é um programa que pode ser definido como um serviço público. Ele realmente presta serviços, sugere, propõe e provoca mesmo reflexões sobre questões jurídicas. E isto, num Estado democrático de direito, é essencial. De maneira que eu quero cumprimentá-los e agradecer pelo privilégio de estar aqui uma vez mais, dizendo alguma coisa, fazendo aquilo que eu costumo chamar de reflexão em voz alta sobre questões jurídicas de extrema relevância. E hoje, com o privilégio de ter aqui ao meu lado figuras eminentes do direito brasileiro. São eminentes magistrados, pessoas que já têm dado uma contribuição extremamente relevante à efetivação dos direitos, na busca da justiça e a consequente conquista da paz. De maneira que isso também me deixa muito feliz e eu agradeço por esse privilégio. Privilégio, o senhor e a senhora que estão acompanhando o nosso programa sabem também, tenho certeza que concordam comigo, o privilégio é nosso, doutor Dallari. O senhor é uma referência desse país e nós temos um privilégio nosso de recebê-lo aqui. Ao lado do professor Dalmo Dallari está o doutor Walter Amaral, desembargador federal aqui do TRF, que também já gravou conosco outra vez. Aliás, o último programa que fizemos deu uma repercussão muito grande, um livro que o senhor lançou e que foi bastante polêmico. Doutor Walter, prazer reencontrá-lo mais uma vez aqui no Jornal da Justiça. Prazer é meu em voltar a esse programa, que realmente tem uma utilidade pública muito grande. Portanto, eu faço minhas as palavras do eminente professor Dalmo Dallari, e acho que nós devemos continuar expondo as nossas ideias, porque nós desejamos aquilo que desde criança, desde os tempos da militância da política estudantil, que desejamos concretizar o progresso humano. E é um prazer voltar aqui ao seu programa. Doutora Marli Ferreira,
ainda gravou conosco naquele finalzinho de mandato como presidente aqui do TRF, depois tivemos a oportunidade de gravar mais um programa, já fizemos uma retrospectiva, houveram alguns e-mails, pessoas que a conhecem, amigos seus de faculdade mandaram e-mail, então nós temos que fazer um outro programa para continuar ainda e contar um pouco mais dessa vida laboriosa da senhora à frente aí da Justiça do Brasil, aqui do TRF, enfim, é um prazer reencontrá-lo. O seu olá inicial, por favor. Muito obrigada, Luiz. Eu quero cumprimentar a condução desse programa, que sempre foi um programa de exposição de ideias de uma forma muito franca e muito tranquila. Eu me sinto muito à vontade quando eu tenho entrevistador do seu quilate. E eu quero cumprimentar os seus telespectadores, dizer que é uma satisfação estar aqui novamente e muito agradecida por ter me chamado novamente. Mais uma vez no nosso programa, essa figura que já é tão conhecida dos nossos telespectadores, ele que tantas e tantas vezes aqueceu ao nosso pedido e compareceu, sempre de uma maneira tão liana, tão gentil, tão pronta, respondendo os convites do Jornal da Justiça. O desembargador Henrique Nelson Calandra, que vai também dar o seu olá inicial e depois nos contar dessa jornada que ele está agora à frente aí dessa luta pela candidatura à presidência da MB, e eu quero saber detalhes, porque nós estamos aqui torcendo pelo senhor e, enfim, e somando esforços. Doutor Calandra, o seu olá, por favor. Olá, Luiz Maurício, é um prazer compartilhar esse programa com figuras tão ilustres. Professor Dalmo, que é uma referência para todos nós. E eu falava agora há pouco do nosso núcleo de Direito do Estado na Universidade de São Paulo, por ele presidido, com o colega Naline, professor Pugliese da Itália e tantas outras personalidades, né? E ali, professor Dalmo, com aquela sua sabedoria ímpar, jogava sementes de muita coisa que hoje é realidade. Depois ele vai contar desses sonhos nossos da Universidade de São Paulo, concerto do meio-dia, né? Todo dia parava ao meio-dia e a Sinfônica ia lá e nos brindava com uma música, porque o professor Dalmo entendia que, além dos estudos exaustivos, precisava estar a arte presente no tempo que ele protagonizou a direção, com muita maestria, a direção da nossa imortal Academia do Largo São Francisco. Já falaram desses concertos aqui, outros programas, eu me lembro disso, era o famoso Concerto das Arcadas, não é? Era isso, professor Dallari? Pois era um concerto dado uma vez por semana, às terças-feiras, música nas arcadas. E eu tive a felicidade de contar com o apoio da TV Cultura. A TV Cultura transmitia, e isto me ajudou muito, que na verdade era um oferecimento ao povo, não é? A música nas arcadas, como lembrou o doutor Calandra, então meio-dia, naquele ambiente solene, tradicional da Faculdade de Direito, ia uma orquestra, um pianista, um músico notável, e ali produzia música. Eu acho que a música é uma linguagem afetiva, é uma linguagem que aproxima as pessoas. E um dado muito curioso, hoje a gente evoluiu de certo modo, mas naquela ocasião não havia opções para os aposentados, que além de ganharem mal, eram desprezados, eles não representavam mais nenhum interesse, não é? E uma coisa que me impressionava era a quantidade de aposentados, velhinhos e velhinhas, que iam ao meio-dia às arcadas para ouvir música. Então, realmente, eu agradeço ao professor Calandra a lembrança disso, porque, de fato, para mim mesmo, esta passagem tem um valor afetivo muito grande. Muito bem, o nosso programa hoje, nós vamos fazer um programa especial porque a nossa agenda está assim sobrecarregada. Como eu já disse, essa semana foram 212 e-mails. Nós selecionamos alguns temas, evidentemente, sempre voltados para o direito, de uma maneira geral, não é? E tentando responder, evidentemente, o maior número. Nós temos hoje 13 ou 14 ou 15 questões aqui, se nós conseguimos responder. Eu vou começar, como a doutora Marli, pela figura feminina tão bela, tão representativa, eu vou começar pela senhora, doutora, o direito do first class, como é que chama? Primeira dama? Me ajuda, Galanda? First Lady. Exatamente. Então vamos com a doutora Marli. Doutora Marli, o doutor Antônio Gomes Temporão,
Ele é advogado em Belo Horizonte e nos manda a seguinte questão, que eu pediria que a senhora e depois os nossos comentaristas também falassem qualquer coisa a respeito. 600 mil é o número de cidadãos que cumprem atualmente penas alternativas no Brasil. As penas alternativas já se tornaram uma realidade na cultura jurídica nacional. Aqui em Minas, nos conta o doutor Antônio Gomes Temporão, a realidade das alternativas penais é concretizada através dos CEAPAs, que é Centrais de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas, que trabalham com uma metodologia qualificada de acolhimento, encaminhamento e acompanhamento dos indivíduos que cumprem as penas alternativas, destacando-se o caráter ressocializador da pena. Pergunto, doutor Temporão, será essa a porta para resolver a demora da justiça brasileira? O que a senhora poderia nos dizer, doutora Marli? Olha, eu penso que as penas alternativas é uma forma muito inteligente que o direito penal encontrou para sacrificar menos aquele homem que foi punido pela infração à lei penal em decorrência de crime de menor potencial ofensivo. Em segundo lugar, o que eu acho muito importante é que a ressocialização era uma mera quimera no direito brasileiro e continua sendo, na maioria dos casos. E é muito importante que a sociedade acolha esses homens, essas mulheres, e traga-os de forma definitiva para o convívio social, porque a nossa Constituição Federal, ela privilegia a dignidade da pessoa humana em primeiro lugar. Por isso, nós juristas dizemos que é uma Constituição antropocêntrica. O homem está no centro dessa Constituição. E assim sendo, os magistrados e a sociedade em geral têm que ter os olhos voltados para essa pessoa que, ao invés de fazer uma pós-graduação do crime no sistema carcerário combalido que temos, vai ser reintegrado mediante o cumprimento de uma pena diversa daquela pena de prisão ou de detenção ou de reclusão, e então essa pena vai fazer com que ele se lembre que cometeu uma infração penal e que está respondendo por isso na medida do deslize social cometido. Com isso, dá-se uma satisfação à sociedade e com isso nós reinserimos esse homem, essa mulher no seio da sociedade. Eu tenho muita pena quando vejo crimes de menor potencial ofensivo sendo tratado como um crime desses que causam até clamor social. E por isso eu acho importante que o nosso sistema penal tenha efetividade na rápida punição daqueles que cometem os crimes. A rápida resposta do judiciário é importante porque não fica aquela espada sobre a cabeça daquele homem, daquela mulher, e se decide, se for culpado, que haja uma penação com todo o rigor da lei, sem branduras desnecessárias, mas com seriedade suficiente para poder colocar cada coisa no seu devido lugar e cada tipo de infração penal no seu devido lugar. Doutor Dallaire, o que o senhor poderia nos ensinar a respeito desse tema? Lembrando, doutora Marli, doutor Walter Amaral, que aqui do tribunal, quando se caminha por ele nos elevadores, tem aqueles informes multimídias, e lá tem uma informação aqui do tribunal que 95% do cidadão, não há reincidência, a não reincidência está acima de 95%. São informações do Tribunal Regional Federal. Mas, doutor Dallaire, o que o senhor pode nos ensinar a respeito desse tema tão importante, das penas alternativas? Estou de inteiro acordo com as colocações da doutora Marli. Eu me lembro disto, eu atuava como assessor do secretário de Justiça do Estado de São Paulo, era Anésio de Paulo e Silva, quando se começou a aplicar pena alternativa em São Paulo. Depois eu tive alguma experiência também na Prefeitura de São Paulo como secretário de Negócios Jurídicos, verificando certas dificuldades que havia, não é? Sim, por exemplo, nós tivemos um caso em que o condenado era exatamente por um desses crimes de menor potencial ofensivo, e aí se solicitou à prefeita que colaborasse para dar um trabalho, uma coisa para este sentenciado, para que ele não fosse para o ambiente de presídios, que já era ruim, hoje é péssimo, né?
Mas nós tivemos dificuldade porque os demais funcionários se recusaram. Esse é um sentenciado, é um criminoso. Então isso também eu acho que demanda um certo trabalho de esclarecimento, de educação. E como lembra a doutora Marli, o sentenciado continua a ser essencialmente uma pessoa humana. Ele praticou um ato antissocial, um ato ilegal, deve sofrer uma punição. Mas isso não retira dele a condição humana e a dignidade essencial. E isto hoje tem uma importância muito grande, precisa ser lembrado, porque é público e notório que as condições dos presídios, e isso não é só no Brasil, isso é generalizado, as condições são péssimas. Ainda há aquela ideia de que preso não merece privilégios, preso deve ser tratado de qualquer maneira, a ideia da pena como uma vingança da sociedade. Então isso tudo tem que ser superado. E um problema que eu tenho notado, tenho ouvido comentários, é que muitos entendem que quando se aplica a pena alternativa não há acompanhamento do cumprimento efetivo desta pena alternativa. Então que para muitos destes sentenciados, isto vem como um presente, uma forma de não cumprir pena alguma. Então seria muito importante que os tribunais brasileiros trocassem informações. Ao que parece, Minas Gerais já avançou nesse sentido, a fim de que haja um aperfeiçoamento no acompanhamento do cumprimento da pena alternativa. Mas eu sou inteiramente a favor da utilização mais ampla possível de penas alternativas, que sem dúvida alguma contribuem para a ressocialização daquele que praticou ato antissocial, foi punido e deve, então, cumprir alguma forma de pena. Doutor Calandra, o que o senhor poderia responder aí para o doutor Antônio Gomes Temporão, lá de Belo Horizonte? Primeiro, nosso agradecimento a ele pelo interesse e pela pergunta, né? E renovar minha homenagem à doutora Marli, que foi a presidente que mais tempo exerceu a presidência de um tribunal no Brasil. Não esquece. E depois até ela pode contar como a experiência dela como magistrada e como administradora ao longo desse tempo todo que ela enfrentou os problemas dos maiores tribunais do país, em extensão territorial, em número de membros, né? Na área da Justiça Federal. É realmente um tribunal bastante importante. Quando nós falamos em penas alternativas, nós vivemos, às vezes, como diz o ministro Gilmar, o fracasso do sucesso. Nós criamos a pena alternativa como uma maneira de não encarcerar réus por delitos menos graves e, de repente, a pessoa agredia a esposa e, pagando a cesta básica, estava livre. Então, ele associou que podia, pagando, agredir a própria mulher. Nós precisamos da Lei Maria da Penha para trazer a severidade necessária e as medidas protetivas da mulher vitimada. Nós escrevemos um livro, participamos de um livro coletivo que chama Tratado da Dignidade Humana, coordenado pelo nosso querido e sempre amigo e professor Marco Antônio Marques da Silva, e escrevemos com o colega Antônio Rulli um trecho que cuida exatamente da reinserção social do condenado, não é? Um choque, às vezes, entre a sociedade, que não vê um olhar diferenciado do mundo jurídico e do próprio judiciário e dos poderes constituídos sobre a pessoa vitimada, quer dizer, a vitimologia no Brasil ainda é muito pequena diante do número de pessoas vitimadas. Nós não olhamos para a vítima e passamos a olhar para o preso. Na medida em que nós aplicamos penas alternativas sem compromisso de responsabilidade, porque carga que nós tiramos das costas do executivo, o executivo não se preocupa mais com ela. Na medida em que nós concedemos uma pena alternativa e o Poder Executivo não acompanha através da administração penitenciária o cumprimento dessa pena, na medida em que nós elegemos um tabu em torno de uma pulseira de monitoramento eletrônico do preso, que muitas vezes pode salvar a vida
de muita gente, porque nós não temos isso. Nós ficamos debatendo teoricamente que essa medida feriria direitos humanos, que a dignidade do preso ficaria afetada, mas em vários países do mundo inteiro isso é utilizado. E não é uma ferramenta de humilhação do preso, é uma ferramenta para salvar vidas de pessoas que estão convivendo com ele. E nós não temos os agentes penitenciários fora do presídio acompanhando o cumprimento dessa pena alternativa. Então a pena alternativa, infelizmente para nós, ela acaba se tornando uma medida de impunidade. Não deve ser assim. Nós temos que restaurar esta medida. E no governo que serviu o nosso querido secretário Dalmo Dallari, foi secretário de Negócios Jurídicos, sempre nos ajudando, sempre presente conosco, com a prefeita Marta Suplicy, sempre nos ajudando, né? Toda a colaboração... A prefeita era Luísa Erundina. A Luísa Erundina, isso. Eu troquei a prefeita. Mas com a prefeita, com o Luiz Tarcísio, foi da mesma forma, nosso amigo que foi secretário de Negócios Jurídicos. Então, sempre houve esse entrosamento, não é, com o secretário Marinho, nós sempre recebemos ajuda no sentido de progredir nisso, mas nós enfrentamos a barreira do preconceito. De um lado, a sociedade que quer se vingar do preso que cometeu o delito, porque nós não temos ainda um programa de justiça restaurativa eficiente, não é? Justiça restaurativa que é aquela composição mais ampla entre a figura que cometeu o delito e a pessoa vitimada no delito de menor potencial ofensivo. Então acho que nós temos que caminhar muito, Luiz Maurício, nesse campo, para poder realmente implementar isso. Eu fui pioneiro no programa de reinserção social do preso. Nós tínhamos aqui um programa das APACs, que o Silvio Marques foi um dos precursores, e aquilo que nós rejeitamos, Minas Gerais adotou. Resultado, em Minas nós temos uma política de reinserção social muito mais adiantada, não é? E eu próprio fiz parte na comarca de Suzano do programa PACiano, ou seja, procurando amparar o trabalhador preso, preparar a volta dele. Nós criamos uma entidade que chamava Casa do Regresso. O que fazia a Casa do Regresso? Apoiava a família do preso para novos delinquentes não saírem de lá. Apoiava as crianças para que elas ficassem inseridas naquela família. Ajudava o preso dentro do presídio, dando a ele uma formação profissional para quando ele saísse, pudesse trabalhar como barbeiro, cabeleireiro, encanador, profissões que ele não precisasse pedir emprego. E com isso nós tivemos grandes avanços. Infelizmente surgiu aquele desastre na casa de detenção de São Paulo, que nos desanimou por completo e paramos. Então aquela atividade foi paralisada. Hoje deve estar prosseguindo, porque eu saí da área criminal e não permaneci nessa atividade. Mas eu queria elogiar o nosso telespectador pela pergunta, pela oportunidade que nos dá e dizer que nós, juízes, juristas, somos partidários da reinserção social, das penas alternativas com responsabilidade. E a responsabilidade não é só nossa, né, professor Dalmo? A responsabilidade é também da sociedade. É preciso que, sem a colaboração da sociedade, não há como você solucionar problema nenhum. Nós falamos em política antimanicomial. Nós não queremos ninguém trancado em manicômio. Mas para botar o doente mental para fora, nós temos que ter equipes de acompanhamento e família acolhedora. Se a família não aceita o preso, o resultado é esse desastre que ocorreu em Lusiânia, esse desastre que ocorreu em Franco da Rocha, porque o reeducando, quando vai para a rua, e nós não vamos reeditar o Instituto Juqueri, que foi um desastre total, não é? Ele tem que ter uma família acolhedora. Primeiro passo para a ressocialização está de um olhar de perdão da família do próprio réu, né? Não olhar ele como um pária social. Ali, nesse caso de Brasília, teria salvo a vida de 7, 8 jovens. Aqui em São Paulo também, uma tornezeleira que foi assassinada e tantos outros lugares. Tornozeleira. Né?
Agora, doutor Calandra, bom, doutor Walter Amaral, o senhor quer falar alguma coisa ainda sobre esse tema nesse minuto que falta para o nosso bloco? Eu gostaria de lembrar que com relação a este egresso que cometeu aqueles gravíssimos crimes lá de Brasília, eu não sei até onde essa política criminal que abrandou, não é, o exame criminológico, abolindo-o. Porque eu entendo que no caso de um criminoso que tenha praticado crimes de estupro e tenha sido preso, etc., ele é um doente mental que não haveria solução em a família tê-lo acolhido de novo. Ele cometeria os mesmos crimes. Então eu entendo que ao se abolir o exame criminológico, se permitiu que a progressão da pena se colocasse na rua muita gente que não deveria ser colocado na rua. Essa é a realidade, a triste realidade. E, no entanto, os mesmos que criaram esse tipo de política de colocar essas pessoas na rua acabaram criticando o juiz que o soltou em face da gritaria que houve na opinião pública, justa, por sinal. O Dr. Walter vai lembrar a polêmica que houve quando foi abolido o exame criminológico. Eu creio que aqui no Tribunal Regional e também lá no o antigo Tribunal de Alçada Criminal, deu voto pioneiro, dizendo que o juiz, quando está em dúvida, ele pode pedir o exame criminológico, e hoje isso é jurisprudência. Deve pedir, né? Dominante na... Mas o fato de ter sido abolido esse exame criminológico em função de se dar oportunidade para se encarcerar outras pessoas tidas como perigosas, mas é muito difícil saber quem é perigoso e quem não é. Mas me parece que nesse caso do criminoso sexual, esse é perigoso, esse é uma bomba relógio que se coloca na rua. Então, nesse caso, agora, o pior foi a culpa ter caído sobre o juiz, sobre o pobre juiz que cumprindo a lei, a novel lei, etc., liberou o cidadão. Olhando manifestação do MP, inclusive, né? Então, nesse caso, eu acho que o governo precisa ser... nós precisamos de estudos, nós precisamos de pessoas responsáveis que estabeleçam políticas públicas que evitem esses trágicos acontecimentos. Nós temos que ir para aquelas chancelas que caminham conosco nessa vida aí de 5 ou 6 anos já do Jornal da Justiça no ar, ininterruptamente, e a gente volta em 2 minutos. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país, em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco.
Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Basta, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Ok, estamos de volta com o segundo bloco e eu vou passar imediatamente para a segunda pergunta. Uma questão que nos chega agora de Dr. Calimério dos Reis Veloso. Ele é procurador aposentado de Santa Catarina, Florianópolis. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o CNPCP, criou a comissão responsável pela elaboração de propostas de indulto natalino. Até o próximo dia 30 de julho, a comissão vai receber sugestões da sociedade para elaborar a nova proposta de indulto natalino. Qualquer pessoa ou instituição pode sugerir critérios para a concessão de indultos. Aí o doutor Calimério nos pergunta: diante de tanta violência que vivemos atualmente, com pais enterrando filhos a toda hora, esse tema não parece uma grande ironia ao povo brasileiro? É um assunto mais ou menos ligado ao tema anterior. Doutor Calandra, só poderia começar falando alguma coisa para o doutor Calimério dos Reis Veloso, procurador aposentado de Florianópolis. Nossa homenagem ao doutor Calimério, nosso telespectador, e dizer que o indulto de Natal é próprio do cristianismo, não é? O soberano de um país, aquele que tem em fecho os poderes maiores dentro de um país, ele tem o direito de conceder um benefício especial, lembrando o espírito de Natal, não é? Isto, para nós que somos cristãos, tem um significado especial. Agora, será que diante do nosso sistema penitenciário, que remove muitas vezes a dignidade daquele que está encarcerado, não é? A concessão do indulto de Natal, ou seja, a concessão de benefícios especiais, como a nossa lei de execução penal concede, não pode ser uma negação do próprio sistema. Quer dizer, eu tenho uma prima médica, já falecida, a Rita de Cássia, uma prima queridíssima, e uma pessoa, um reeducando, recebe um benefício
para sair por ocasião dos Dias dos Pais. Vai à rua, mata e tortura minha prima médica na presença da filhinha de 2 anos. Não é? É um direito que nós mostramos aí na estatística, nós falamos aí, olha, só 5% não volta para o presídio, só 3% comete delito. Mas quando ocorre um crime bárbaro desse, o que eu vou dizer para minha tia, o que eu vou dizer para os meus parentes, para minha mãe com 90 anos de idade, o que eu vou dizer para minha mãe, não é, em torno do que é o sistema nacional de política penitenciária. Quer dizer, quando você tem um argumento, um choque desse, um trauma desse, você muitas vezes não tem nem como explicar e dizer. As teorias, elas são muito belas, mas elas, quando colocadas em prática, quando encontram a realidade, muitas vezes encontram uma realidade adversa. Então, eu sou partidário que se dê o indulto de Natal, que se faça, que se cometa a benesse. Mas eu acho que para que isso ocorresse, nós teremos que reformar por completo o nosso sistema penitenciário. Doutora Marli, por gentileza, a sua colaboração com o doutor Calimério dos Reis Veloso, lá de Florianópolis. Pois não. Eu queria pegar um gancho no que o doutor Calandra falou para dizer que, infelizmente, os 2 presídios construídos pelo presidente Lula e o terceiro que deverá ser em São Luís, no Maranhão, não sei onde vai ser, mas sei que é no interior do Maranhão, não são presídios para presos federais, infelizmente, que é uma reivindicação antiquíssima de todos os juízes federais desse país. Por quê? Porque quando foi feita uma reunião no Rio de Janeiro, eu era corregedora geral aqui da 3ª região, foi feita uma reunião no Rio de Janeiro e eu me posicionei frontalmente contra a posição do DNPEM, do diretor do DNPEM, no sentido de que nenhum preso estadual fosse ter o presídio federal, porque nós não temos presídio para presos federais. O presídio de Campo Grande e o presídio do Paraná são presídios para presos de alta periculosidade, quer sejam federais, quer sejam estaduais. Infelizmente, e com isso, então, a vara de execução penal ficou, então, sob a jurisdição da Justiça Federal, inclusive sobre os presos estaduais. Houve uma inversão da ordem do sistema. Então, se alguém do Executivo ligado ao Sistema Nacional de Penitenciárias, do Ministério da Justiça, estiver assistindo esse programa, que tenha a pena da Justiça Federal e construa efetivamente presídios para presos federais. Só uma colocação eu gostaria de fazer, que os presos federais aqui de São Paulo são todos levados, graças a um convênio que fizemos com o secretário de Segurança Pública e o secretário de Administrações Penitenciárias aqui em São Paulo, são levados para o presídio de Itaí. Então, outro problema que nós temos é que, se nós tivermos um bom sistema de videoconferências, como temos aqui na Justiça Federal, instalado em todos os presídios, nós vamos ter melhores condições, inclusive para que possamos ter um atendimento pleno a todos esses presos. E, quanto à pergunta, desculpe? Do doutor Calimério dos Reis Veloso sobre a questão dos indultos. Desculpe, exatamente. É que eu fiquei entusiasmada com o problema dos presídios, que é uma reivindicação dos presídios federais. Ele foi projetado para ser um presídio federal. Eu sei que eu vou criar assim uma polêmica aqui. Eu sou contra indulto de Natal. Sou contra indulto Dia das Mães para camarada que não tem mãe, Dia dos Pais para camarada que não tem pai. Preso é preso. Nós somos os livres. Os presos são presos. Então, quem infringe a norma penal tem que cumprir a sua pena no local que está destinado. Os pais que apareçam no presídio para cumprimentá-los e no dia de Natal, igualmente, a família que vai no presídio. Não pode ficar soltando preso porque nós sempre erramos. Sempre é subjetiva esse benefício. Só para esclarecer, Mani, doutora Mani, essa saída temporária, o benefício da saída temporária, ele só é concedido para réus que já estão no regime semiaberto.
ou seja, para réus que já estão cumprindo uma etapa de pena, onde eles trabalham fora do presídio e são recolhidos aos finais de semana e à noite. E o indulto, então, vem a ser uma redução parcial da pena que o presidente concede no final do ano para determinado tipo de delito, os delitos considerados hediondos, os crimes hediondos, não recebem um indulto de Natal. Ou seja, se cumpriu com bom comportamento, tantos anos, tem lá Independentemente dessas condições, independentemente da tessitura jurídica que vem sendo interpretada pelos tribunais e também pelo Executivo, a Lei de Execução Penal, na verdade, eu entendo que nós não poderíamos fugir daquela regra. Está em regime semiaberto, ele continua. E quando ele sair para trabalhar, a família que faça a visita à noite, ou o horário que for fixado. Eu acho muito ruim isso, porque nós temos estatísticas extremamente negativas. Doutor Dallari, doutor Amaral, por favor. Bem, eu ouvi muito atentamente os dois depoimentos prestados por pessoas que têm um envolvimento mais direto com a questão. Claro que eu também estou atento a isso, tenho interesse, procuro conhecer mais, mas, de fato, eu acho que falta maior divulgação, maior esclarecimento, mais informações. Por exemplo, eu aqui faço uma pequena crítica à imprensa, que deveria ser esclarecedora, deveria ser informativa, e que esclarece muito pouco. Então, quando diz o indulto de Natal, o que é isso? Parece que é um presente, o pacote, o Papai Noel deu lá um presente de Natal. Será que é isso? Então, seria necessário que isto ficasse mais claro, mas, além disto, também acho necessário uma conscientização, um envolvimento maior do povo, inclusive para uma cobrança das autoridades, que as autoridades assumam a sua responsabilidade. Então, eu sei, sou brasileiro, estou vivendo isso atentamente, então, que há uma forte resistência na sociedade brasileira a gastar dinheiro com presídios. Eu já ouvi isso muitas vezes. Dizendo, gastar dinheiro com presídio é gastar dinheiro com criminoso? Quando a gente tem tanta gente honesta, tanto trabalhador precisando de recursos, a gente vai fazer isso, é um equívoco, porque este gasto, se for bem direcionado, reverte em favor da sociedade. Quer dizer, é uma forma de fazer com que o sentenciado mantenha a sua dignidade essencial, seja educado, seja conscientizado para a reinserção social. Então, a questão das condições dos presídios também tem um peso, é interessante. Eu acho que enquanto as autoridades do sistema penitenciário, que são os gestores de todo esse sistema, não forem de alguma maneira responsabilizados por um caso como esse que o doutor Calandra nos contou aqui, não haverá mudanças. Doutor Walter, o que o senhor poderia acrescentar a esse debate tão saboroso? Olha, eu teria pouco a acrescentar, porque eu acho que os meus colegas aqui disseram o essencial dentro do ponto de vista criminal. Eu não sou um especialista nessa área, mas o que eu posso dizer e perceber já de longa data é que a sociedade brasileira vive num sistema mais ou menos como aquele de que se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. É mais ou menos como a história do cachorro correndo atrás do rabo ou o rabo balançando o cachorro. O que se fez nesse país nos últimos anos em relação à política carcerária e à política de saneamento básico é uma tragédia, uma tragédia. Isso tudo tem razão, tem fundamento naquilo que sempre se diz politicamente. Saneamento básico não dá voto porque é obra enterrada. E construir presídio também não dá voto porque a sociedade não gosta de presídio. Então, como o importante para o político é o voto, então vamos deixar em segundo plano essas questões que vão desagradar a sociedade ou não terão visibilidade. Nós temos uma legislação de execução penal muito avançada,
perto da realidade do que é a política carcerária brasileira. Eu não tenho nada contra o indulto de Natal, o indulto do Dia dos Pais, se nós tivéssemos uma política carcerária responsável, onde o reeducando fosse digno deste nome, porque hoje o preso não é reeducando, a não ser que ele seja reeducando para o crime. É um conceito geral de que o presídio é, na realidade, a pós-graduação do crime. Tanto isso é verdade que nós temos hoje partidos, né? Partidos que sejam até uma conotação política de crime organizado que surgiram dentro dos presídios. Então, hoje nós temos organizações criminosas que surgiram ali dentro dos presídios a ameaçar a sociedade, o poder judiciário, o poder executivo. Então, nós estamos numa situação que hoje a sociedade é refém. Refém do quê? Dos criminosos? Não. Refém da falta de coragem, de políticas objetivas no sistema criminológico. Não seria prioridade, né, doutor Walter Amaral? Olha, nós vamos para o nosso segundo intervalo e voltamos na sequência. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Olá, estamos no terceiro bloco. Ao senhor e a senhora que estão aí sintonizados conosco, muito obrigado por essa audiência, por estar conosco, por caminhar conosco nessa hora aqui de Jornal da Justiça. O programa hoje com a presença do desembargador do TJSP, desembargador Henrique Nelson Calandra, a desembargadora federal doutora Marli Ferreira, o desembargador federal Walter Amaral e aqui à minha direita o ilustre professor, emérito professor Dalmo Dallari. Eu vou, nesses minutos finais que antecedem, enfim, nesses minutos finais do programa, doutora Marli, o último programa que nós fizemos, a senhora nos contou e foi um momento importante, porque a senhora chegou até a se emocionar, enfim, contando as coisas da justiça, as boas lembranças, as más lembranças, se é que existiram, evidentemente, nessa trajetória da senhora à frente da presidência do TRF. Isso já fazem, 3 meses, 4 meses, já faz algum tempo. Eu gostaria de saber como é que foi esse tempo, como é que está agora afastado da presidência, a senhora sentiu muita falta, está confortável agora, com menos afazeres, evidentemente, né? Porque além do trabalho como desembargadora, a senhora tinha ainda a administração, a gestão de um tribunal, o maior tribunal do Brasil. Como é que está a vida hoje? Está mais calma, doutora Marli? Olha, agora está muito mais calmo, porque inclusive eu estou de férias, né? Mas eu me senti, assim, muito confortável em ter entregue a presidência. É um ônus extremamente pesado, demandou um trabalho muito intenso, de muitas horas por dia, meus colegas sabem disso, que eu não esmoreci do primeiro ao último dia e realizamos muitas coisas com o grupo desse tribunal, com os servidores do tribunal, e tem muita coisa para fazer. Eu estou muito tranquila, agora eu voltei para minha bancada e é uma coisa boa, porque eu nasci para ser juiz, eu gosto de julgar mesmo, então eu estou muito feliz. Foi um período feliz da minha vida, eu agradeço muito a Deus a oportunidade de ter me colocado nesse lugar, dou graças a Deus por isso, mas dou graças a Deus também porque preservou a minha saúde e me colocou então numa turma onde eu posso lidar com a matéria que eu gosto e eu estou muito feliz com isso. Eu mesmo de férias tenho trabalhado em casa e eu acho que
as coisas, a gente vira as páginas da história e não faz como a mulher de Ló, fica olhando para trás, senão vira estátua de sal. Eu olho só para frente, porque é para frente, para o meu alvo, que eu prossigo. E esse alvo, ele há de ser alcançado e atingido com a graça de Deus. Que muito bom, feliz. dona Maria. Fico feliz pela senhora. E eu também, muito obrigada. Doutor Calanda, como é que está a campanha da MB? Eu sei que o senhor está aí numa... Onde que está, doutor Calanda? Estou em Maranhão. Curitiba, estou na Amazônia, estou em Cuiabá, enfim. E nós estamos ansiosos, evidentemente. O senhor sabe o bem-querer que eu lhe tenho, a consideração que eu lhe tenho. Eu gostaria muito de que o senhor, evidentemente, saísse vitorioso de mais essa batalha, enfim, tão merecida, caso o senhor se torne presidente da AMB, sem desmérito nenhum para o doutor Gervásio Potassi, que eu conheço também, estivemos juntos lá em São Luís do Maranhão, uma figura tão simpática da magistratura maranhense, né? Acho que está concorrendo com o senhor, mas evidentemente, se dependesse do meu voto, o senhor já estava ganho, já tinha ganho, obrigado, né? Já era o presidente, né? Como é que está a eleição? Nós criamos um grupo que chama Novos Rumos, e é uma chapa que vai disputar a eleição de 26 de novembro. Eu queria apelar aos nossos colegas que nos prestigiem com seu voto. Nós temos o cabelo branco porque somos jovens há mais tempo, né, professor Dalmo? Nós fazemos reforma, nós fazemos revolução desde do núcleo de direito do Estado lá da nossa querida Universidade de São Paulo. E eu acho que isso é um pensamento nosso. A magistratura, ela vive dividida em termos associativos. Os colegas de primeiro grau, de um lado, de outros colegas de segundo grau, os colegas dos tribunais superiores, cada qual olhando para si mesmo, e vivemos como se fôssemos ilhas, milhares de ilhas ao longo do país. Então, na visão da nossa chapa, que reúne Paraná, São Paulo, Minas e Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, vários estados, o Amapá, nosso querido Amapá, lá na pontinha do mapa, né? Realmente juntar forças de primeiro, segundo grau e das cortes superiores. Nós somos todos juízes. O que nos distingue é o tempo de vida, o tempo na carreira, e nós, com o passar dos anos, vamos nos tornando, adquirindo cargos, né, como esse de desembargador. Desembargador é uma qualificação daqueles que são mais antigos na carreira e que vão apreciar os pedidos das partes para julgar os seus inconformismos com aquilo que é decidido no primeiro grau. Mas nós nos sentimos hoje como no dia que nós ingressamos na magistratura. Eu ingressei na magistratura 30 anos atrás. E ainda hoje eu me sinto do mesmo modo. Cada dia que eu entro numa sessão de julgamento, eu tenho aquela mesma batida de coração que eu tive a primeira vez que eu entrei no fórum. Estou julgando vidas humanas, mais do que interesse econômico, mais do que tudo. E nós procuramos, nessa chapa, qual a grande ideia? Talvez pela minha personalidade, meu jeito de ser, né? Haja essa possibilidade de juntar forças para produzir modificações importantes no judiciário, não para nós, juízes apenas, mas para a sociedade. Que na medida em que essa força política, corporativa da magistratura se juntar, nós não vamos estar discutindo apenas o nosso salário, o benefício. O professor Dalmo tem uma obra exemplar sobre esse assunto, ele depois vai falar, junto o Renato Nalini, que foi também conosco aluno do professor Dalmo, Revolução da Toga e tantas outras coisas produzidas aí ao longo desse tempo. O que nós queremos somar a força. Casa dividida, casa destruída. Então nós queremos caminhar junto, juízes há mais tempo, juízes há menos tempo, aqueles que são da área criminal, não é? Nós não somos ouvidos. Se faz uma reforma processual civil, alguém chamou a doutora Marli, que presidiu o maior tribunal, para integrar essa comissão? Não, não é? Está lá o ministro Fux, que é nosso amigo, estão lá colegas de Minas, de São Paulo, o Bedac aqui de São Paulo, mas falta às vezes chamar aqueles que realmente são responsáveis por isso. Então a magistratura não é ouvida,
nessas coisas que são feitas nessas modificações legislativas. E isso é que falta, uma presença maciça da magistratura diante do parlamento, né? Estarmos juntos, unidos, conversar com os políticos, né? Nossos queridos amigos, né? O senador Eduardo Suplicy, eu brinco muito com ele, que nós divergimos sempre, mas não abrimos mão da nossa relação cordial, amistosa, né? O senador Mercadante, o senador Demóstenes Torres, nós estamos sempre ali ponderando e falando daquilo que é importante para o povo do Brasil. E nós queremos um olhar para dentro, olhar para o nosso coração em primeiro lugar. Mudar o destino da magistratura, porque mudando o destino da magistratura, nós mudamos o destino do povo brasileiro. O professor Dalmo, que tem participado, a doutora Marli de foros internacionais, qual a coisa mais, o privilégio de qualquer povo democrático no mundo? Magistratura independente, responsável, ética e transparente. Onde o magistrado fica pensando o que ele vai decidir, se alguém vai criticá-lo por isso, e ele próprio não tem segurança sobre a sua pessoa, né? Nós não vivemos num Estado plenamente democrático. Então, estas lições de mestres queridos, como o professor Dalmo, como o professor Celso Antônio Bandeira de Mello e tantos outros maravilhosos mestres que nós tivemos na USP, porque pelo resto do Brasil, em outras universidades, indicam que realmente é hora de dar uma parada, de dar uma renovada, não é? Só é duradouro aquilo que se renova, não é? Nós temos que renovar, realimentar todo esse nosso processo eleitoral na Associação de Magistrados Brasileiros e trazer, vamos dizer, essa grande maioria silenciosa que se omite no voto, que acaba não votando. Os juízes se desinteressaram, né, pelos destinos da MB, uma grande abstenção. Nós queremos que os colegas voltem e votem para mudar, né? Nós temos que trazer o colega de volta para opinar, para se interessar. O juiz não pode... O Paulo Bonfim diz assim: nesse século de agora, as máquinas se humanizam e os homens se maquinizam, não é? Nós estamos um pouco vivendo essa realidade, querendo atingir meta 1, meta 2, meta 3, meta 4, meta 5, meta 10 e esquecendo que atrás dessa montanha de processo tem um coração que bate igual o nosso. Tem alguém que tem as mesmas angústias que nós temos. Ao senhor e a senhora que estiveram conosco, acabou o nosso tempo, infelizmente. O tempo está absolutamente em cima do horário, eu tenho que terminar o programa. Obrigado, doutor Calandra, sucesso, viu? Infinito sucesso para o senhor, que merece tanto. Doutora Marli, mais uma vez, muito obrigado. Doutor Walter Amaral, doutor Dalmo Dallari, professor Dallari, muito obrigado. Ao senhor e a senhora que estiveram conosco nessa hora aí que passou tão rápido, muito obrigado. Até a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até lá.